Opa, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um papo reto aqui de empreendedor. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque a maioria das cidades elas entraram em lockdown, né, a partir de ontem, e isso gera muitas incertezas, isso gera muitas dúvidas, isso gera uma certa angústia, né? E vou dizer até que em algumas pessoas um certo desespero. O que eu percebi no finalzinho dessa semana, né, a partir do momento que alguns governadores eles decretaram lockdown nas cidades. Eu vi algumas atitudes diferentes, na verdade, de empreendedores. Eu lido todo dia com empreendedores e muitos me ligaram, né, Joyce, e agora? A minha cidade vai fechar por 15 dias. Eu lembro como foi ano passado, foi em março, que começou 15 dias, isso se estendeu para 30, se estendeu para 45, para 60, e a gente ficou lá um tempão com os nossos negócios parados, né? Parados não, fechados, né? E aí me veio uma pergunta, alguns questionamentos, que envolvem muito a questão da resiliência. Inclusive, eu conversei essa semana. A gente tem um grupo de Clubhouse que acontece todos os dias entre 7 e 7 e meia da manhã, com a Karina Marvejal. E aí, lá a gente fala de desenvolvimento pessoal. E a gente trouxe esse assunto de resiliência. E ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar resiliência no nosso dia a dia, no âmbito pessoal, a gente também vê muito isso no âmbito corporativo. E esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que o empreendedor precisa, sim, ter muita resiliência, né? Não dá para entrar no desespero, na piração de que, meu Deus, vai fechar tudo de novo e agora o que eu vou fazer, né? E aí alguns desses me ligaram, assim, com uma certa angústia, uma certa preocupação, que, né, a preocupação, ela não é descartada, né? Eu acho que ela tá aí, pra gente poder se mover e agir. Mas o mais importante, a pergunta que fica é: o que você está fazendo em relação a isso? O que você está fazendo em relação ao seu negócio? O que você está fazendo em relação à sua equipe, né? Porque ficar preocupado e ficar, de certa forma, até desesperado, ok, mas o que eu costumo falar? Vamos chorar, chorou, enxugou as lágrimas, arregaça as mangas e vamos para batalha, né? Porque não dá para ficar só chorando. É claro que vem insegurança, é claro que vem choro, é claro que vem angústia, é claro que vem preocupação, mas o mais importante é o que eu vou fazer diante dessa situação. Porque se você ficar focado só no que você não tem controle, por exemplo, o governador decretou o fechamento. Não tem o que ser feito em relação a isso. Por quê? Porque isso está acima de você. Você não pode resolver essa questão. A questão é o que você vai fazer em relação a isso. E aí eu lembrei de 2 exemplos que eu pude ver essa semana de forma de comunicação. Como que você tem comunicado isso para os seus colaboradores? Ou para os seus clientes? Como você tem comunicado isso para os seus clientes? Por quê? Uma coisa é eu pegar e mandar numa lista de transmissão ou no WhatsApp para todos os meus clientes assim: estaremos fechados devido a decreto do governo do estado, tal, ponto. O que você está dizendo para o teu cliente? Não vou te atender, não vou trabalhar, não me procure durante este período. E aí eu vi uma outra comunicação que já falava assim: pessoal, durante os próximos dias estaremos atendendo vocês via WhatsApp, através das redes sociais, esses são os nossos contatos. Em uma outra empresa eu vi assim: essas são as nossas colaboradoras, e aí fez uma apresentação breve de cada uma delas, e aí no final, olha, nós estamos disponíveis para atender vocês através do delivery e através das redes sociais, esse é o contato de WhatsApp das consultoras. Então, a mesma comunicação, né? A mesma informação, só que passada de 3 formas diferentes. Aí eu pergunto: qual foi desses empreendedores que soube usar a criatividade? Qual foi desses empreendedores que souberam usar o marketing? Quais foram os empreendedores que acabaram fazendo desse limão uma limonada? Aquele empreendedor que falou assim: olha, tô fechado, não me procure. Ou aquele: olha, estamos atendendo de uma forma diferente. Olha, essas são as nossas colaboradoras. Né? Se você precisar de algo, a gente está disponível aqui através desses contatos.
Então, tudo que acontece nos nossos negócios, nas nossas empresas e na nossa vida é o que a gente faz com aquilo que acontece com você. Não é, a questão não é o que te fizeram, a questão é como você reage a isso. É isso que norteia a tua vida, é isso que norteia as tuas atitudes, é isso que norteia as suas decisões. Aí, será que você está tomando as decisões corretas neste momento que a gente está passando por um lockdown? Você que está numa praça que ainda não foi decretado lockdown, o que você já está fazendo para poder se preparar caso isso venha acontecer? Porque lá em março de 2020 foi um efeito cascata. As cidades começaram a fechar uma após a outra e não está sendo diferente agora. Eu lembro que lá atrás, quando fechou tudo, a gente nunca tinha passado por uma situação dessa, a gente nunca tinha vivenciado tal situação. Eu, pelo menos, não, a maioria das pessoas não, né? E aí veio logo, assim, uma preocupação, um desespero. O que a gente fez? A gente foi para a batalha. A gente foi criar estratégias para as empresas não pararem. A gente foi criar estratégias de como manter o capital. A gente foi criar estratégias de como se manter, de como sobreviver. Porque a maior preocupação era, a gente não pode fechar. A gente não veio até aqui para desistir. Mas tudo isso exige planejamento, exige inteligência emocional, exige atitude principalmente, né? Então, eu tô trazendo todas essas reflexões que é para você poder refletir aí no teu negócio, para você refletir sobre o que você tem feito, o que você fez, quais foram as ações que você tomou desde que você ficou sabendo que tá tendo lockdown na sua cidade. Como que você tá gerindo essa situação? Um outro exemplo, eu tive clientes meus que tiveram super vendas ontem, sábado, primeiro dia de lockdown, e eles tiveram muitas vendas com delivery, e não é da área de alimentação. Não tem nada a ver com alimentação, na verdade é da área de decoração. Como você imagina que uma empresa que vende decoração, né, no primeiro dia de lockdown, explode o faturamento? Por que será? O que será que aconteceu? Né? O que será que aconteceu nessa empresa? Que ações que foram realizadas? Comunicação. A comunicação com o teu cliente, ela precisa ser muito clara. O teu cliente precisa entender o teu posicionamento. O teu cliente precisa entender qual vai ser a forma que você vai atender ele durante esse período. Não dá para simplesmente cruzar os braços, né, e é lockdown, tá tudo ruim mesmo, agora só vai piorar um pouco. Não é isso, o empreendedor não é isso não é empreender. Na verdade, empreender é você descascar um abacaxi quase que diariamente, é você resolver problemas, é você trazer soluções para o seu negócio. E a tua equipe espera isso de você. Os teus colaboradores esperam que você seja um guia, que você seja um líder, que você oriente, que você dê segurança. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas estratégias que podem te ajudar aí durante esse período de lockdown, certo? Então, a primeira coisa é priorize os recursos da sua empresa. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse lockdown. A princípio, em São Paulo, por exemplo, são 15 dias. Isso pode se estender por mais tempo. Então, priorize os seus recursos. Eu não vou ditar aqui, olha, pague isso, deixe de pagar aquilo, porque cada empreendedor sabe dentro do seu negócio o que é de suma importância e o que dá para esperar um pouco mais. Então, priorizar recursos nesse momento é muito importante. E aí, o que você pode fazer? Você pode entrar em negociação com os seus fornecedores. Pegue o telefone, se você ainda não fez isso, e ligue. Negocie, né? Negocie os vencimentos que vão vir no próximo mês, porque você vai sentir os efeitos desse lockdown no próximo mês. Então, negocie isso com os seus fornecedores, para que você consiga priorizar recursos e injetar recurso no que é importante ali para você se manter, tá? E ganhar dinheiro, claro, né? A princípio, primeira meta, se manter. Segunda meta, lucrar, com certeza, sem dúvida alguma. A gente não pode trabalhar só pensando em se manter, né? A gente tem que trabalhar pensando em lucrar, com certeza. Então, faça essa manutenção da tua empresa.
Por exemplo, o seu recurso humano, seus recursos humanos, os seus colaboradores, eles são de suma importância, né? Quantas famílias vivem do seu negócio? Quantas famílias você ajuda? Quantos colaboradores você tem dentro da sua empresa que estiveram com você em todos esses momentos nesse último ano aí? Colaboradores que realmente acreditaram junto de você, que não desistiram, que estiveram com você, que te apoiaram, que, né, foram realmente parceiros, que mesmo diante de toda essa situação, eles estavam ali do seu lado e te apoiaram. Então, priorizar os recursos humanos é muito importante, porque você não está fazendo isso, não é só para o seu colaborador. Atrás do seu colaborador tem uma família, né? E aí, se a gente for pensar em escala, quantas pessoas estão sendo beneficiadas de você ser um empresário consciente, um empresário que prioriza os recursos humanos? Quantas famílias vivem, né, dessa geração de emprego que você entrega, que você produz na sociedade? Então, priorizar os recursos humanos é importantíssimo. Converse com seus colaboradores. Dê tranquilidade para eles, porque se você que é empresário, você está nesse estresse interior, se você está nessa preocupação, se você está nessa sua insegurança, imagina os seus colaboradores. Como você acha que está a cabeça deles? Então, reunir a equipe, trazer para uma conversa franca, né? É muito importante. Para quê? Para você dar segurança, para você dar conforto, para eles perceberem que atrás, né, dessa empresa, existem pessoas e que você reconhece isso. E que antes de ser empresário, você é gente como eles, né? Então, não tem problema nenhum em você convidar eles para uma conversa franca, explicar a situação, falar quais são os objetivos, né? A estratégia que você formatar para esse período de lockdown, ela precisa estar clara para todo mundo, ela precisa estar clara para todos os seus colaboradores. Então, é importante que você faça isso. Outra coisa também que você precisa pensar estrategicamente é o seu marketing. Como que você está trabalhando o seu marketing durante esse período de lockdown? Quais são as estratégias que você vai usar? Quais são as ferramentas que você vai usar? Qual o conteúdo que você vai produzir? Porque se você ficar fazendo só post de compre, 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 ou se você entrar na piração de promoção, de liquidação, você pode vender muito, mas lucrar pouco, né? E aí, quando a gente fala de marketing, a gente não está falando de promoção, não. A gente não está falando de liquidar tudo que você tem, não. Você tem que criar ações estratégicas, ações que vão envolver o seu consumidor, ações que vão gerar valor para o seu consumidor, ações que vão fazer o seu consumidor, puxa, eu preciso disso, estou precisando desse produto, estou precisando desse serviço. Então, qual é a comunicação que você vai usar como estratégia nesse período, né? Então, você precisa pensar sobre isso também. Então, cuida da sua família, cuida da saúde da sua família, cuida da saúde da tua equipe, né? Porque se um ficar doente, é um efeito cascata, né? Muito provável que outros também fiquem, porque até descobrir que tá com vírus ou não, isso demanda um tempo, e aí você pode ficar sem mão de obra. Então, não deixe de cuidar, né? Vamos retomar aí os cuidados, usar o álcool em gel, o tapetinho para entrar nos ambientes, a máscara, né? Então, incentive a tua equipe a se cuidar, oriente para que eles se cuidem dentro da sua empresa e fora da sua empresa, porque não adianta também, só dentro da empresa eu me cuido, mas aí fora eu tô me reunindo, tô saindo com a galera, tô indo em eventos, né, clandestinos, mas enfim, precisa dar essa orientação também para sua equipe, tá? Administrar o capital humano eu já falei, né? Eu ponho aqui um roteirinho, mas eu falo demais e eu acabo atrapalhando. Então é de extrema importância, né? É de extrema importância que você tenha essa liderança, que você junte a tua equipe, que a equipe se sinta segura, que a equipe se sinta acolhida. É importante que os seus colaboradores percebam o teu cuidado com eles, percebam que você também está preocupado com eles, e que dependendo da medida que você tiver que tomar, é para o bem maior, é para um bem de todos, né? Não é porque você está sendo carrasco ou porque você não está nem aí. Então, não seja
não tenha vergonha de se expor, né? Não tenha vergonha de demonstrar fragilidade, não tenha vergonha de falar assim, olha, conto com vocês, preciso de vocês, porque são pessoas, né? São pessoas lidando com pessoas. E quando a gente demonstra uma certa vulnerabilidade, a gente muitas vezes tira um peso, né? Você não é porque você é o dono da empresa, que você é dono do seu negócio, que você tem todas as soluções, né? Que você tira o chapéu e dentro tem todas as soluções. Então é importante que os seus colaboradores entendam que todas as estratégias que você está tomando é para o bem maior, né? Então eles estão dentro da empresa, vamos supor que a empresa é um barco. É um avião, a empresa é um avião. E aí, dentro tem os tripulantes, dentro tem as pessoas, que são os colaboradores. Então, a rota que esse avião for tomar, todo mundo tá dentro, né? Se esse avião for navegar para longe, se esse avião ele tiver um destino longo, se ele estiver apontando para cima, se ele estiver ganhando altitude, todo mundo vai se beneficiar disso. Se esse avião estiver num ciclo ali de se manter, mantendo um ritmo, mantendo um cronograma, todo mundo vai se beneficiar também. Se esse avião estiver caindo, se esse avião estiver em declínio, né? Todo mundo tá dentro, então não tem essa de, eu quero garantir o meu e o resto, né? Então, você que é colaborador, você também precisa pensar sobre esse assunto, tá? É o momento da gente juntar forças, é o momento da gente estar unido, é o momento da gente ter ações positivas, ações estratégicas. Não é o momento de entrar em desespero, então... procura separar um pouco aí a questão da emoção, que eu sei que vem forte, mais em umas pessoas, menos em outras, né? Mas é preciso que você tenha decisões, tome decisões, tenha estratégias que realmente vão te ajudar nessa batalha aí que tá por vir, tá bom? A questão da redução de horários, né? Os restaurantes não podem abrir, não podem mais abrir para comer no salão, as lojas estão fechadas, né? A gente está trabalhando só com comércios mais importantes, né? Só o necessidade básica que está funcionando. Então, comunique para os seus clientes. Comunique como você vai trabalhar durante esse período, como vai ser o atendimento, você está podendo trabalhar de porta fechada, você tem como fazer delivery, você tem como retirar os produtos se você presta um serviço e fazer esse serviço e entregar para o seu cliente, você tem como fazer entregas para o teu cliente, então você precisa analisar tudo isso e comunicar para os seus clientes. Qual é a forma que você está fazendo os atendimentos, qual é a forma que você vai poder contribuir e ajudar os seus clientes nesse momento de lockdown. Então, comunique isso de forma estratégica, comunique isso de forma clara. É importante que todos os seus leads e seus clientes entendam qual a forma que você está trabalhando, tá bom? E alinhe isso com a sua equipe. A tua equipe ela precisa estar muito mais preparada agora. Ela precisa ser muito mais assertiva. Ela precisa ser muito mais ativa, né? Por quê? Porque é um momento diferente, as vendas vão acontecer ali somente pela rede social ou pelo WhatsApp, né? Os pontos de contato principais, eles vão ser esses. Então, você precisa que a tua equipe esteja super alinhada com o que você precisa, com essas orientações, que é para poder ter conversão. Porque senão você recebe muito lead, você toma as ações, faz as ações de marketing, mas aí não converte, né? Não converte e aí não adianta. Então, treine a tua equipe, é o momento de treinar, é o momento de capacitar, é o momento de orientar, é o momento de dar ferramentas para eles serem mais assertivos nos fechamentos das vendas, tá bom? O que mais que eu separei aqui pra gente falar? Sobre os estoques. Trabalhe somente com estoque necessário. Este é o momento de você ir aos poucos. Tem alguns casos que os produtos somem, né? A gente está com um problema muito sério em algumas das nossas empresas, que os fornecedores eles não estão tendo capacidade de produção. Então, isso acaba afetando. Se você sabe, se você tem ciência que isso vai acontecer, vale a pena você investir um pouquinho mais em estoque, que é para você não ficar sem produto, porque sem produto não vende, né? Sem matéria-prima para produção, não vende. Então, analisa com os teus fornecedores, entre em contato, telefona, liga, negocia os boletos que tem para vencer, negocia com
o proprietário do teu imóvel, negocia um percentual de desconto. Se você tem reajustes anuais para acontecer, que acontecem pelo IGPM, que está, né, bem alto aí nesses últimos meses, negocie também, mas faça negociações justas. Não queira se aproveitar da situação, porque se você tem um fornecedor que é teu parceiro e aí ele vê que você está se aproveitando demais da situação, não é legal, porque se você... fornecedor é uma relação meio que de parceria, né? Então, ele precisa de você e você precisa dele. Então, faça negociações justas. Faça negociações que realmente vai ser boa para ambas as partes. Não é que, não, eu só quero ganhar e que se dane meu fornecedor. Não. Faça negociações que são reais, que são aceitáveis, né? Não vai fazer uma proposta indecente, porque você faz isso com o teu fornecedor agora e aí depois você vai precisar dele, né? Então é bom ter flexibilidade e ter sensatez, né? Você precisa ser sensato nas suas negociações, tá? Negociar, gente, não é você ligar e você começar a achar defeito. Negociar não é você querer um desconto fazendo 1001 reclamações. Isso daí não leva a nada, né? É só perca de tempo e de vocabulário, vamos ser sinceros. Então, seja objetivo, né? Explique, mande uma proposta clara. Eu já vi assim, gente, manda um e-mail explicando todas as dores, o que está acontecendo para pedir um desconto, mas não escreve o que você quer de desconto, não fala qual que é o período, qual que é o percentual, qual que é o valor. Então, você que é empresário, você tem que ser claro nas suas negociações. Então, olha, a minha proposta, eu venho solicitar, né, um desconto de X% ou de X valor, de X reais, durante o período Y, por conta dessa situação. É isso que você tem que fazer. Se você mandar um e-mail só com choro e não dizer o que você quer, só finalizando, então por isso eu preciso de um desconto, uma isenção. Isso não é negociar. Então, aprenda a negociar e seja sensato nas suas negociações. Não queira se aproveitar de uma situação que já não tá legal, senão, né, fica super desagradável, você perde credibilidade, né, a fama que você ganha não é legal. Então, por favor, cuidem disso, né, não façam propostas indecentes para os seus fornecedores. Fluxo de caixa da empresa. Como anda o seu fluxo de caixa? Eu, por exemplo, das empresas que a gente trabalham com a gente não teve nenhuma empresa que encerrou durante a pandemia. Por que isso aconteceu, né? Porque, na verdade, assim, quando vem uma crise forte, como a gente passou aí em 2020, a crise, normalmente não faz nenhum negócio fechar as portas. O que faz um negócio fechar as portas é a falta de planejamento, é a falta de fluxo de caixa. Às vezes a tua empresa não é organizada, você não separa suas contas pessoais da sua empresa, das contas da empresa, você não tem dinheiro para reinvestir na empresa, você não tem um capital de giro ali prevendo situações que podem acontecer, você não tem um capital de giro extenso que vai suprir as suas necessidades ali por um determinado período de tempo. Se você é empresário que entrou dinheiro, você pega e gasta, entrou dinheiro, você pega e gasta, aí sim, não tem crise que você aguente, né? Porque você não põe dinheiro na tua empresa. O empresário tem que entender que a empresa dele é igual à tua casa. Na tua casa, se você deixa de receber o salário no mês, você tem dinheiro para pagar as contas? Se você deixa de fazer tua retirada? Você tem dinheiro para poder comprar alimento? Você tem dinheiro para pagar água, luz, as necessidades básicas? Não, né? Se você não entra recurso, você não tem recurso para poder fazer esses pagamentos. A empresa é a mesma coisa. A tua empresa precisa de fluxo de caixa todo mês. Você precisa ter aquele dinheiro ali que vai, não te deixar a água cobrir a tua cabeça. Ela pode até chegar perto, mas você tem um respiro ali. É isso que faz as empresas falirem, não é a crise. A empresa que fale na crise é aquela empresa que já não está bem, que já não vem bem há algum tempo, que já está se arrastando, que não tem uma saúde financeira boa.
Então, se você ainda não se organiza com isso, se você ainda tem um fluxo de caixa pequeno, né? Prioriza os seus recursos e na primeira oportunidade que você tiver, invista na sua empresa, mantenha um capital de giro bom, um capital de giro. Normalmente, assim, eu vejo empresários com capital de giro de 3 meses, né, que é um capital de giro mínimo. Eu vejo empresários com capital de giro de 6 meses, que aí a gente já está falando num período razoável. E eu conheço alguns empresários que têm capital de giro para quase que 1 ano. Então, esse empresário que ele tem esse capital de giro, ele tem o quê? Tranquilidade, né? Ele não é aquele cara que no mês que a venda não é boa, ele já entra em desespero, ele não sabe o que fazer, ele, né, fica ali num estado de desespero. E o empresário, quando está num estado de desespero, isso afeta toda a cadeia da empresa dele, porque os teus gerentes percebem, né? As pessoas que estão ali na liderança com você percebem essa instabilidade, automaticamente ele replica isso para os auxiliares, e isso vai chegando numa escala até que a ponta lá da tua empresa também tá sentindo a mesma coisa que você. E aí você gera aquela energia ruim na empresa inteira, você gera aquele clima de suspense, aquele clima de preocupação, aquele clima de estresse. E aí você não foca na venda, porque você tá tão focado no problema, só no problema, no problema, no problema, e você não foca na solução. Então, o empreendedor, ele precisa focar na solução. Foque na solução, nas soluções que você precisa ter para poder passar por esse lockdown. E não no problema, porque o problema ele já existe, ele já está aí. Você não tem autonomia sobre o problema, sobre estar fechado, estar com as portas fechadas. Mas sim, você tem condições de resolver o que está diante das suas mãos. O que está no teu poder, o que está ali nas tuas mãos. Então, haja de acordo com o que você pode fazer. Foca no que você pode fazer e não no que você não tem autonomia para resolver, tá bom? Então faça uma maratona de negociações, comece isso já amanhã, segunda-feira, faça isso que é para você poder ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, coloque no teu fluxo de caixa as suas negociações, pense nisso por um período não tão curto, porque a gente não sabe se realmente vai ser só 15 dias, se isso vai aumentar, se vai se estender, então é importante, tá bom? Negocie os vencimentos com seus fornecedores, negocie prazos melhores de pagamento, faça as negociações que forem necessárias, negocie com o proprietário do imóvel, né? Faça esse tipo de negociação. E aí eu vou trazer outros vídeos aqui ao longo da semana, trazendo atenção para esse assunto, porque eu sei que tem muito empresário que tem, né, uma equipe de gestão ali que auxilia e ajuda ele com isso, mas eu sei que também tem muito empresário que às vezes eu empreendedor, né, que não tem muita gente ali pensando estrategicamente e às vezes se encontra numa situação bem preocupante e sem saber o que fazer. Então a minha ideia é trazer mais vídeos falando sobre esse assunto e poder ajudar, poder auxiliar aí os empresários que estão diante dessa situação e que não sabem como reagir a ela.